o que é família? E o mundo fala de uma família por aí e é bem diferente do que a gente conhece como família, como Deus instituiu como família, né? A família que tem por aí, tem até a novela que chama Em Família, mas que de família não tem nada, né? É qualquer coisa menos família. Vamos ler juntos? A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. A gente quer ser família bendita do Senhor? Amém. Bem, atualmente existe vários modelos de família, né? Digamos assim. Nas escolas já tiraram até o Dia das Mães, já para não constranger, né, as crianças que com essa bagunça toda que está aí, imagine a cabeça da criança como que fica, né? Então os modelos não tradicionais são diferentes, né? Muitas casas não são formadas por pai, mãe e filhos. Hoje está uma bagunça geral, né? Generalizada, e todo mundo acha isso normal. Não, é isso mesmo. Quando a gente fala da família, né, tradicional, a gente é tido como careta, como antiquado, né? Quando a gente fala da Bíblia, os caras falam, Bíblia, aquele livro lá, livro antigo, você quer aplicar aquela coisa antiga nos tempos de hoje? É aquela guerra, né? As pessoas, eles não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, né? Eles falam, não, mas foram homens que escreveram, tal. E é difícil argumentar hoje com as pessoas, né? Divórcio, crise financeira, são algumas das coisas que têm distanciado os familiares. Então a gente vê muito comum hoje, né? A gente, por exemplo, eu sou de Curitiba. Há 20 anos atrás eu saí de Curitiba. E eu tinha 28 anos, né, 28 anos quando eu saí, ou seja, em 28 anos, crescendo e criado lá, eu fiz muitos amigos, né? E sempre quando a gente encontra os amigos, às vezes a companheira ou o companheiro é outro daqueles que a gente conheceu. Então a gente até se constrange, a gente pergunta, e a fulano, ou fulano? Não, não, mas daí fica aquele constrangimento, assim, né? Porque é a coisa mais comum que tem. Crises financeiras também. Qualquer coisa, as pessoas falam, não dá, com a situação do jeito que está a inflação, do jeito que estão as coisas, não dá mais para viver a dois, eu vou viver sozinho, tá? E acabam, né, se separando, ou muitas brigas por causa disso, né? As pessoas preferem viver descomprometidas do que assumir uma casa, uma família. Como que a gente pode definir família? Complicado, né? Vamos lá? Olha lá. Pode ser como fundamento. A família foi criada pelo próprio Deus, né? Para quê? Para ser base da nossa existência. Com a família, a gente tem a procriação, que é o único jeito de a gente realmente procriar é com a família tradicional. Por mais que eles façam em laboratório, que eles façam um monte de coisa, precisa vir de alguma coisa natural. Não tem como simplesmente fazer igual Deus fez, né? Fez o barro, soprou e teve vida. Não é assim, eles não conseguem fazer. Né? Tem aquela brincadeirinha, né, que os cientistas conseguiram inventar, criar o homem, né, fazer um homem. Daí eles quiseram fazer uma competição com Deus, e daí foram fazer a competição, tal, daí Deus, tudo bem, então vamos lá. Então eu vou topar, vou fazer essa competição com vocês. Então foi lá, daí chegou Deus num lugar assim, então vamos começar a fazer. Daí eles falam, mas cadê o barro? Não, você tem que fazer o barro também, né? Deus falando que não é assim, Deus fez a partir do zero, a partir do nada. E as pessoas, os cientistas, precisam de uma matéria-prima. No caso de procriação, também. Vamos ver lá.
em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Outra coisa muito comum hoje é filhos vivendo nas casas até não sei que idade, né, junto com os pais. Nunca casaram, nunca fizeram nada, e vão lá e vão ficando, tá. Tem um filme, eu não me lembro o nome do filme, faz muito tempo que eu assisti, que era esse, que os pais estavam contratando pessoas para ver se conseguiam tirar o filho de casa, que eles queriam ter uma liberdade em casa, eles queriam ter a vida de casal e não podiam, porque o filho já tinha 40 anos e estava em casa e não saía. Tem esse, né? A Bíblia é clara, né? Deixa o homem, pai e mãe, né? E se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Então é para constituir uma família. Também os pais às vezes não querem que os filhos saiam de casa. Ah, meu queridinho, minha queridinha, né? E fica ali, tá? E vai dando tudo para o filho está ali. Ele trabalha, o dinheiro que ele ganha é só para as coisas dele, não precisa roupa, roupa passada, lavada, comida, não precisa se preocupar com nada disso, né? Então tá fácil, fica fácil. Daí vai se acomodando e vai ficando. Vamos ler? Não, deixa eu ler, é muito grande, né? Eu leio, senão vocês vão falar. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade, pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Essa é aquela passagem que a gente conhece, né, da casa na areia, casa na rocha, só que isso aqui é na linguagem, a mensagem, né, que é uma linguagem mais... o que acontece uma pessoa sem família? Ela fica totalmente fragilizada, né? A pessoa não tem assim uma base, não tem uma coisa sólida. A pessoa fica ao vento, conforme a tempestade, a pessoa é jogada de um lado para o outro. Qualquer probleminha, ela não tem para onde correr, ela não tem, né, o colinho da mãe, não tem a conversa com o pai, não tem, então sempre é complicado. Na vida de casal também, a gente sempre se comunica, a gente sempre está falando, então a gente tem como um desabafar com o outro, algumas coisas assim, então a gente consegue superar vários problemas. Quando a gente é sozinho, fica difícil. Só que a família realmente só é forte se ela estiver sustentada onde? Em Deus, que é a rocha. Senão, né? A família é o fundamento da bênção de Deus. Então, uma das coisas que a gente vai falar, família, fundamento, né? Outra coisa, altar. Cada casa deve ser um lugar onde que a gente se sacrifica um em prol do outro. Né? Muitas vezes a gente gosta de comer alguma coisa, mas daí quando a gente tem aquela coisa em casa, a gente vai repartir. Quando, na verdade, se estiver sozinho, a gente comia sozinho, né? Muitas vezes a gente tem que repartir, ou só tem isso aqui, tem isso aqui. Lá em casa acontece muito, né? Tem uma coisa que um gosta, que o outro, né? A gente sabe, isso aqui eu vou levar porque um gosta, o outro gosta. A gente vai fazendo as vontades, a gente vai agradando também um ao outro, né? E se sacrificando muitas vezes. Muitas vezes a gente precisa aguentar as buchas, a gente precisa ser forte, dar força um para o outro, né? Então, essa coisa da família. Outra coisa que a gente precisa fazer também é louvar a Deus em nossas casas.
né? A gente fazendo da nossa casa um altar para a sua glória. Então, a gente precisa, desde cedo, não é só nas células, a gente tem aqui na Shalom as células, mas muitas vezes não é só na célula, é no nosso dia a dia, a gente ter algum momento, né, em casa. Lá em casa, por exemplo, um momento que a gente sempre tem juntos é a hora do almoço. Não é todos os dias, mas várias vezes por semana a gente consegue se reunir. É tudo apertadinho, assim, os horários, né? Então, mas às vezes a gente consegue. E é muito gostoso. Ali a gente ora, a gente conversa. E é um momento gostoso de estar ali. A gente louva a Deus por vários livramentos que um fala, o outro vai lembrando, alguma coisa assim. É muito bom. Então, família é um altar da presença de Deus. Outra coisa, o que entra na sua casa? Pela TV? O que você deixa entrar na sua casa? Como que sua casa é um altar? Será que entra todo tipo de programação? Você deixa ligado lá a televisão e ela fica o dia inteiro e vai entrando lixo na sua casa e você está permitindo. Revistas, muitas vezes, né? Internet, está dentro da sua casa. Você quer ser uma casa abençoada, você quer uma casa que seja um altar, que a gente sempre esteja uma casa louvando a Deus, fazendo sacrifícios de louvor para Deus. A gente precisa ver muito sobre isso, né? Esse é um texto que até as crianças falaram agora há pouco aqui, né? Eu e minha casa serviremos ao... Você pode dizer isso? Ou na sua casa você não serve ao Senhor? É para a gente pensar bem, né? Porque muitas vezes a gente, na nossa casa, lógico, tem circunstâncias que a sua família ainda não é convertida, alguns você se converteu, outros não, mas você está orando, você quer que um dia você e a sua casa sirvam ao Senhor. Mas eu digo isso aqui, às vezes muita gente que é uma família convertida, todos lá, e simplesmente isso aqui é rotineiro, isso aqui eles só falam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas, na verdade, na prática, não é isso que eles vivem. Então, precisa pensar bem sobre isso. Outra coisa que é modelo. A família deve ser um modelo. E um modelo para onde? Por exemplo, para a sociedade. A gente precisa... Como que a gente pode combater todo essa contramão que a gente anda, né, pelo mundo afora aí, que pensa totalmente diferente da gente? A gente pode combater sendo um modelo, sendo um exemplo. Que as pessoas chegam, puxa, eu quero ser uma família como vocês são, eu quero me espelhar em vocês, a gente se espelha em vocês. Então, isso é uma coisa que é muito interessante, muito... a gente precisa estar fazendo isso, se empenhando ao máximo para ser exemplo, para ser modelo. Senão, o que acontece? A gente é sufocado pelos valores invertidos que o mundo tem. E no fim a gente começa a fazer igual ao mundo. Daí qual a vantagem de você vir aqui na igreja, de você ter aceitado Jesus? Você faz isso só porque é como num clube, você vai lá, assina, você é sócio, então eu sou sócio, eu bato carteirinha, está tudo certo. É só isso? Ou realmente você quer ter uma vida consagrada a Deus e quer que a sua família seja consagrada a Deus? Faz toda a diferença. A gente tem um exemplo aqui do Salmo 128. Salmo 128, ele descreve uma família tradicional na Bíblia, né? Olha lá. Vocês que temem o Eterno, como são abençoados. Podem andar alegremente em seu caminho reto. Vocês trabalharam duro e merecem tudo o que receberam. Aproveitem a bênção. Celebrem a bondade. Sua mulher gerará filhos como a vinha produz uvas. Seu lar será próspero. Os filhos em volta da mesa, saudáveis e promissores como brotos de oliveira.
pasmem diante do sim de Deus. Ó, como Ele abençoa os que temem o Eterno. Então, o que a gente precisa fazer? Temer a Deus, para a gente ter essa família. Então, feliz é aquele e abençoado é aquele que temem ao Senhor. Então, o que a gente precisa? Temer. E o que é temer ao Senhor? Né? Reverenciar realmente quem Ele é, entender que Ele é soberano sobre todas as coisas e que a gente precisa fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é o quê? Boa, perfeita e agradável, né? Maravilhoso isso, a vontade dEle. Então, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer o nosso rumo. Hoje, na EBAC, estava muito legal, o pastor Ellerson falou um pouquinho sobre a vida de Abraão, né? Como que Deus prometeu todas as coisas para Abraão. Abraão, né? Você vai pegar, né? Toda a sua parentela, tal, e você vai ser o pai de multidões, tal. E ele naquela idade já não podia ter filhos, com a Sara ali. Daí a Sara começou a rir, não entendeu nada, tal, aquela coisa. Daí a Sara falou: eu vou dar um jeitinho, vou pôr a Agar, a nossa criada, que vai lá e tem relações com ele, daí ele tem um filho e pronto. Que eu não vou poder mais ter filho, que a Sara falou, né? Então, a gente às vezes não espera acontecer a vontade de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. Então a gente antecipa as coisas e toda essa briga que existe na Palestina, lá toda essa briga resulta justamente dessa coisa errada que Sara e Abraão fizeram, né? Que é os israelitas com os ismaelitas, né? Então, toda essa guerra, toda essa coisa vem de lá. Então, quando a gente não teme ao Senhor, não faz a vontade dEle, não confia nele que Ele vai fazer, a gente quer a gente fazer, não dá certo. A gente não é soberano. Deus é soberano. E a gente quer ser muito esperto, a gente acha que a gente sabe tudo. Então a gente vai lá, estuda, faz faculdade, depois faz mestrado, faz doutorado, daí faz mais um curso, faz um outro curso, daí a gente acha que sabe tudo, né? Que tem o rei na barriga. Ou não faz tudo isso, mas se dá muito bem financeiramente na vida, vai crescendo, crescendo, tem tudo, daí compra todo mundo, compra tudo, compra todos, e se acha superior a todas as coisas. E age por conta própria. E não é assim. A gente entende, quem teme ao Senhor age segundo a vontade do Senhor. Então a gente sempre precisa ver qual que é a vontade dele. Outra coisa, a família é o quê? Importante. Aquele acento ali não fica muito bom, né? Mas importante. Vamos ver Gênesis 12, 3. Vamos ler todo mundo? Abençoarei. Olha aí. Nós estávamos falando de Abraão. Em ti serão o quê? Benditas, abençoadas. Deus se importa com a família, ele acha a família importante. E ele quis abençoar a humanidade. Para abençoar a humanidade, ele sempre usou famílias. Ele não pega uma pessoa só e abençoa, não. Ele sempre pega a família e através da família vem a bênção. Então isso é muito importante. Adão e Eva, né, começou com uma família. Depois, qual outra família, né, que apareceu? Noé. Noé, aquele do filme, né? Noé, aquele, né? Todo veio como família, né? Depois veio Abraão, né? O povo de Israel veio através de Abraão, né? E hoje nós, a igreja, somos o quê? A família de Deus. Simplesmente a família de Deus. Ele nos trata como família, mesmo sendo várias famílias segmentadas, é a família de Deus, né? Outra coisa é a luz. O que
que acontece com a luz. Vamos ver Êxodo 10, 23. Vamos lá, todo mundo? Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Esse aqui foi durante as pragas do Egito, quando teve trevas. Todo lugar tinha trevas, mas os filhos de Israel tinham luz. Acho que uma casa hoje ela precisa de luz, ou não, mais ou menos, né? A gente sobrevive bem sem luz, né? Quando aqui na nossa rua, infelizmente, cai muita energia. Chegando nessa época do ano, começa agora parou, né? O mês passado que estava caindo direto, era assim, umas 4, 5 vezes por semana, no mínimo, caía a luz. E às vezes voltava rápido e às vezes demorava um tempão. Imagine, a gente mora no 3º andar, mas e quem mora lá no 15º? Sem gerador, né? Daí o Covabra lá tem gerador, tem tudo certinho, mas a gente e fica lá. E daí ficava pior ainda lá em casa, acontece muito de cair uma fase só e fica outra. Então a energia cai lá embaixo. Então o que está ligado, se continuar ligado, pode queimar, né? É complicado. Então a gente tem de desligar várias coisas. E hoje em dia, no século XXI, no século XX começou a distribuição da energia elétrica, né? E nunca uma geração dependeu tanto de energia como a gente no século XXI. É demais. Mas qual que é realmente a luz que uma família precisa? É Jesus. Essa é a verdadeira luz. Essa é a luz que realmente acontece. Lá, então, naquele texto, ficou todo mundo, deu um blackout, um apagão, mas os filhos de Deus tinham luz. Então, é uma coisa sensacional, né? Enquanto a casa dos egípcios estava em trevas mesmo, a casa do povo de Deus tinha luz. Dessa mesma maneira, Jesus quer iluminar a família. A família é onde Deus mostra a sua luz, através da família. Como a gente leu agora há pouco, a gente falou agora há pouco de modelo, que a gente pode expressar algumas coisas através da família. Como que a gente vê as gerações todas, né? Quando as pessoas lá na Suécia, para você você que quer ter filhos ou que pretende ter filhos ou que já tem filhos, você é muito bem-vindo na Suécia, né? Porque lá eles estimam que daqui 50 anos acaba. Não existe mais a Suécia, simplesmente para. Por quê? A população não quer ter filhos, ninguém quer ter filhos. E o governo incentiva, eles pagam até a faculdade, eles pagam tudo, dão uma grana boa, não é igual ao Bolsa Família, é uma grana mesmo, assim, com tudo, né, por cada filho que você tem. Então é muito incentivo, muito. Só que ninguém quer ter filhos. Não, a gente não quer ter filhos. Filho dá trabalho, eu quero continuar minha vida profissional, eu tenho minha carreira, eu tenho minhas coisas, então eu não preciso de filhos. Então eu tenho o casal e pronto. Só que, olha que triste, você tem tudo e você não tem descendência. Você não tem quem vai te seguir depois. A sua família cabe em você. Isso é muito triste, né? Isso não. E Deus falou para a gente realmente se multiplicar. Não é para fazer igual a China, né? Quando eles se multiplicaram daquela forma toda, mas se multiplicar, né? Para a gente realmente ser luz. Porque o que acontece? A gente vai, ensina os nossos filhos, tem toda aquela educação, a gente fala do amor de Deus, a gente explica a Bíblia desde pequenininho, tal. Daí quando ele crescer, ele vai ter a sua própria família, ele também vai fazer isso, e vai isso de geração em geração. Quantos anos que é a bênção que Deus falou? Que segue 1000 gerações. Entendeu? Então, olha que coisa maravilhosa. Às vezes você pode ganhar a sua família através dos seus filhos, e os seus filhos vão começando a ganhar a sua família. Então, é uma coisa muito importante. A outra coisa é o quê?
incentivo. Né? Lá em Efésios 6, de 1 a 4, o que fala lá? Vamos ler todo mundo? Filhos. Certo? Está falando de todo mundo aí? Faltou alguém? Né? Daí todo mundo fica sendo filho, pai e mãe, né? É uma... Filhos, obedecei a vossos pais, porque é justo. Honra. A gente não entende muito o que quer dizer honra. Né? Honra, as pessoas às vezes entendem como bajulação. Não é bajular, é honrar mesmo, é respeitar, saber que eles sempre querem o melhor e têm mais experiência de vida que podem realmente passar, sabem o que estão falando. E os pais também, né? Que falam o que para não o que? Provocar a ira. Então, os pais também têm de ter sabedoria. Como que a gente consegue isso? Buscando sempre a orientação divina, sempre orando, sempre lendo a sua palavra, que a gente consegue entender melhor essas coisas. Entre familiares é onde que a gente busca o apoio que a gente precisa para realizar o quê? Os nossos sonhos. Porque às vezes só a família que acredita, né? A pessoa fala assim, daí na escola, não, isso aí não leva jeito, não vai dar, mas a família, não, você vai conseguir. Então a família dá todo aquele apoio. A boa convivência é essencial para isso, e cada um precisa saber o seu papel na casa, né? Tanto o marido para com a mulher e vice-versa, e os filhos para os pais e vice-versa. São o que? Cuidadores uns dos outros, né? A família é lugar de incentivo. E por último, a família é abrigo, né? Hoje em dia, o que a gente mais precisa desse mundo está tão maluco, assassinatos, ladrões, e quando a gente está em casa, é o nosso abrigo mesmo, né? Vamos ver Salmo 127, o que fala? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A gente vê muito disso, assim, em prisões, os caras têm celular, os caras têm tudo, conseguem comunicação com todo mundo, entra e sai coisa o tempo inteiro, eles continuam no comando. E a gente vai lá e põe grade, põe alarme, põe sistema monitorado, põe câmera, põe tudo, e os caras entram, roubam suas coisas. Você não... Você está indefeso, né? Você fica impotente, né? Daí você chama a polícia, quanto tempo será que demora para chegar? Você, né? É muito complicado. Mas a nossa casa é onde que a gente descansa, onde a gente se alimenta, onde a gente se sente à vontade, né? Mesmo tendo toda essa coisa fora, quando a gente está lá dentro de casa, a gente, minha casa. A gente viaja, né? Semana que vem a gente vai estar viajando, às vezes a gente fica em hotel, a gente fica em lugares maravilhosos e a gente fica morrendo de vontade de voltar para casa. Mesmo estando num lugar muito legal, é legal, tá, mas ai, que saudade da minha caminha, a minha caminha, o meu travesseiro. Uma coisa que dá muita saudade é o chuveiro, meu chuveirinho, que tem a temperatura que eu já estou acostumado, que é a pressão certinha, maravilhoso, né? Você fazer as coisas à vontade, você comer o que você quer comer na sua casa. Quando você vai comer fora, é legal, você vai, mas você não aguenta comer todo dia fora. Além do dinheiro, da grana, a comidinha caseira, aquela comidinha nossa, aquela comidinha que não enjoa, que é uma delícia. E a gente sente muita saudade disso, né? Mas essa casa
Se não tiver Deus presente na família, as pessoas se dispersam e não encontram um abrigo. Para você ter um abrigo no lar, Deus tem de estar ali. Sem Deus, não tem abrigo. Eu sempre chegava lá em São Paulo, na esquina do estúdio, e mais uma quadra era a minha casa. Às vezes a gente chegava, eu andava muito de metrô em São Paulo, né? Que andar de carro também não é muito aconselhável, às vezes, no engarrafamento. Então, eu descia a rua e na esquina, assim que eu virava, tinha uma padaria, daí tinha um bar, daí tinha um restaurante, e o número de pessoas das 6 horas em diante da tarde, ficando ali, ficava até tarde, e tanto homens como mulheres, pessoas que não queriam ir para casa, porque em casa não é bom, não é gostoso voltar para casa, não é gostoso estar em casa. Então as pessoas ficavam ali, tomavam sua cerveja, conversavam sobre um monte de coisa, tal, e iam para casa para dormir. Tomara que o outro já esteja dormindo, que eu já chego, durmo, acabou. Então, não cultivaram nada. Então, a casa não é um abrigo. Então, se a gente quer que realmente a nossa casa seja um abrigo, a gente precisa que o Senhor edifique a casa. Senão, a gente trabalha em vão. Edificar em todos os sentidos, tanto até na parte financeira, quando a gente está fazendo, a gente depende de Deus, e principalmente na parte espiritual. A gente precisa que o Senhor edifique a casa, senão nada vale a pena. A família é fonte de abrigo em Deus. Vamos relembrar todas as coisas. Fundamento, altar, modelo, importante, luz, incentivo, abrigo. Tudo isso é família, né? Vamos lá. A família é o fundamento da bênção de Deus. Família é um altar da presença de Deus. A família é um modelo da vontade de Deus. A família é importante para Deus. A família é onde Deus mostra a sua luz. A família é lugar de incentivo. A família é fonte de abrigo em Deus. Família é bênção de Deus. Amém? Você quer que a sua família seja uma bênção em Deus, uma bênção de Deus? Que a gente possa estar sempre orando e sempre colocando isso em primeiro lugar, né? Que família é tudo isso que a gente está vendo aqui. E se a sua família não é assim, aos seus olhos, você deve o quê? Buscar a Deus para que ela seja abençoada de acordo com a vontade de Deus. Deus abençoa a sua família, mas tem que começar em você. Não adianta, eu vou levar do meu jeito e Deus que abençoe. Não, entende? Se não está sendo abençoada, às vezes é você que tem que mudar ou fazer como a gente comentou de Abraão e de Sara, às vezes esperar. A gente está orando, está orando, está orando, e a pessoa não se converteu e está lá, e você orando, continue orando. Né? Aqui na Shalom a gente tem exemplo, né, Dani? Seu pai, para variar, né? Aquele velho exemplo, 20 e poucos anos orando e foi alcançado. Então são coisas assim que sempre acontecem. A gente tem de entregar nas mãos de Deus e fazer a vontade dele, esperar. A gente não tem paciência, né? A gente quer que seja assim. Não, mas e sempre a grama do outro é mais verdinha, né? Sempre a gente quer, mas a outra família é tão bonita, tá? Será que é? Será que realmente é? Será que não é igualzinha a sua? Será que não é uma máscara também que põe, né? É muito fácil hoje. A gente, na igreja, muitas vezes é assim. Opa, agora é a máscara de santinho, de crente. Vem para a igreja, depois sai. Em casa não é aquilo que vive. Né? Eu sempre comento muito com os meus filhos. Coisas assim, por exemplo, mentira. Eu falo, vocês não me veem mentir. Então, como nunca vem mentir, mas nem aquela mentirinha de falar que não está no telefone. Não.
Fala que eu estou almoçando, depois eu ligo. Falar a verdade, porque a gente às vezes quer ser político e vai pondo uma mentirinha no meio, né? Então, não é assim. Eu falo, você também nunca escuta da minha boca um palavrão. Por quê? Porque eu não falo. Porque se eu começo a falar, vai escapar em algum outro lugar, em alguma outra coisa. Não é uma coisa agradável, né? Não é uma coisa que quem teme a Deus faz. Então a gente teme a Deus para ter a nossa casa abençoada. Então são coisas assim que a gente vai colocando e Deus vai usando a nossa vida para abençoar a nossa família, para a nossa família ser uma família abençoada e ser modelo e abençoar outras pessoas, né? Graças a Deus a minha família, a gente sempre conversa muito, a gente sempre, se tem algum problema, a gente já procura resolver, a gente tem diálogo, a gente conversa. Então, que todas as famílias possam fazer isso, diálogo, e entregar sempre nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente está com problema, tá? A gente vai lá, conversa, daí a gente fala, agora vamos orar. A gente ora, tá? Vai entregando, ou às vezes tem alguma coisa que a gente está com dificuldade, a gente fica orando, depois se reúne, vai falando, e Deus vai abençoando, Deus vai pondo a direção dele. Amém? Vamos baixar a cabeça. Pai querido, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de podermos saber, ó Pai, qual que é a Tua vontade em relação à família, Pai. Qual que é o Teu desejo, qual que é o padrão de família que Tu queres para as nossas vidas, ó Pai. Que a gente realmente possa ser, ó Pai, essa família abençoada, Pai. Que a gente, cada um aqui na Shalom, que a gente possa estar debaixo, ó Pai, da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor, ó Pai, e com temor a Ti, ó Pai, para a gente realmente poder saber qual que é a Tua vontade, que Tu possas nos dar discernimento, que a gente possa entender, ó Pai, qual que é a Tua vontade em todas as situações, ó Pai, entender, ó Pai, que a gente depende em tudo de Ti, ó Pai, que a gente possa entender, ó Pai, que financeiramente, na saúde, em relacionamento, na parte espiritual, todas as áreas da nossa vida dependem de Ti, ó Pai. E eu quero entregar, ó Pai, a vida de todos aqui, ó Pai, da Shalom, que realmente possam estar debaixo da Tua autoridade, da Tua bondade, do Teu amor, ó Pai. Que Tu possas vir, ó Pai, e falar aos corações, que Tu possas estar desvendando, Pai, os olhos. Muitas vezes a gente não enxerga as coisas e quer fazer da nossa maneira, do nosso jeito, e Tu possas estar dando sabedoria, capacitação, ó Pai, para a gente fazer, ó Pai, de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, Pai, e que possamos ser, ó Pai, famílias abençoadas aqui, ó Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém.